Jesus. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre a grandeza do que Deus está estabelecendo para nós. O problema é que nós temos dificuldades de entender aquilo que começa pequeno. E talvez muitas vezes nos agarremos ao que é pequeno e temos medo que ele cresça. Isso se torna um problema quase que recorrente nas nossas vidas. Iniciamos algo na nossa vida profissional e temos medo que se torne grande. Iniciamos algo na nossa vida espiritual e temos medo de que se torne grande. Iniciamos algo na nossa vida ministerial e carregamos um medo de que isso se torne grande. E a ideia de Deus é justamente essa. A ideia de Deus é fazer com que eu e você vivamos algo sobrenatural, algo grandioso, algo exponencial. Porque enquanto nós vivemos algo grandioso, o nome de Deus é louvado e magnificado na nossa vida. Entender isso vai fazer uma diferença muito grande naquilo que nós estamos fazendo. Comentava isso com o pastor Cristiano há poucos dias. Um pastor me disse: nós não temos muitos recursos, nós temos apenas o coração. E eu disse: é ótimo que vocês tenham o coração, mas a grandeza não começa lá. A grandeza começa na nossa maneira de pensar. Começa na nossa maneira de ver, na perspectiva que carregamos a respeito das coisas. Tem gente que abre uma igreja, e me perdoe usar o termo, mas aluga um salãozinho e diz: não, isso aqui está ótimo, isso aqui, se Deus quiser, um dia nós muda daqui. Iniciamos um projeto na nossa vida e dizer: não, está ótimo assim, se der, se eu atender aí uns 5 clientes já está bom para a minha vida. E a ideia de Deus é que nós vivamos algo exponencial. O próprio Deus disse que o melhor desta terra foi reservado para nós. Mas para que nós possamos entender a grandeza do que Deus estabeleceu para nós, nós temos que ter uma mentalidade de Neemias. Temos que ter um coração em chama como o de Neemias. Neemias está no palácio de Artaxerxes, pastora Cleonice, está confortavelmente bem. O cara é o copeiro do rei. Como copeiro do rei, ele tem todas as mordomias que o palácio oferece. Ele tem um quarto bom, tem uma cama confortável, come a comida do rei, porque ele é o copeiro, é aquele que serve. Então antes do rei comer, ele tem que experimentar. Toda a vida de Neemias é de fato um conforto que necessariamente poderia fazê-lo pensar de forma regressiva. Eu estou bem, está ótimo. Nós chamamos isso de mente medíocre. Só que de alguma forma nós usamos esse termo de forma pejorativa. E sempre que nós usamos o termo medíocre, nós achamos que estamos xingando, estamos fazendo um perjúrio. E a palavra medíocre é de estado mediano, de estado médio. Já viu aquela frase de aluno de escola: se eu tirar a média está ótimo? É mais ou menos assim. E nós vivemos a nossa vida espiritual mais ou menos dessa forma. Se chegar a esse ponto já está ótimo. E Deus está dizendo para nós: eu quero muito mais com você. Eu quero fazer muito mais através de você. Ontem eu ministrei justamente sobre isso, restaurados para restaurar. Porque quando nós vivemos uma restauração de Deus, automaticamente somos chamados a viver uma restauração. E quando somos chamados a viver uma restauração, nós também nos tornamos fonte de restauração. Porque uma vez que esse vaso está pronto para ser usado, para armazenar o azeite,
Da mesma forma que ele armazena, ele precisa dispensar. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos e vemos Neemias dizendo: estamos fazendo uma grande obra, a gente fica olhando para o contexto e fica imaginando: nossa, é sensacional, tudo lindo, tudo extraordinário que Neemias está vivendo. Diga comigo, mas começou pequeno. Começou com o coração de um homem incendiado, chamado por Deus para fazer algo grande. Ele estava confortavelmente bem no palácio, e um dia a Bíblia Sagrada diz que um dos primos de Neemias vem, e quando ele chega, ele conta, isso é sensacional, quando ele chega no palácio em Suzã, ele conta como está a situação dos irmãos em Jerusalém. Neemias pergunta para ele: como estão nossos irmãos? E a resposta do primo de Neemias é: os nossos irmãos estão vivendo miseravelmente. E a Bíblia Sagrada diz então que Neemias começa a sentir a dor, a miséria que o povo estava vivendo em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chorou e orou por alguns dias, até que um dia o rei chega diante de Neemias e diz: o que está acontecendo, Neemias? Seu semblante está entristecido. E Neemias abre o coração e diz: meu senhor, o meu povo está vivendo miseravelmente em Jerusalém, e eu estou sentindo a dor que eles estão sentindo. E o rei disse: me pede o que você quer. E ele disse: me dê carta de autorização para ir até Jerusalém e ajudar os meus irmãos a reconstruir a cidade. Pense você, Neemias não tinha conhecimento algum na área da construção. Ele era copeiro, ele não era engenheiro. Ele era copeiro, ele não era um mestre de obras. Ele era copeiro, não era um construtor. Mas alguém que carrega a mentalidade da grandeza, daquilo que Deus já estabeleceu nos céus, e precisa ser iniciado na terra. Preste atenção, porque tudo que Deus começa no céu é grande, mas aquilo que nós iniciamos na terra começa pequeno, porque Deus vai nos dando porções daquilo que Ele precisa fazer. No projeto de Deus, na maquete de Deus, já está tudo pronto. A maquete de Deus já está estabelecida, já está tudo regido. Mas quando Deus estabelece aqui na terra, é como se fosse um projeto de um engenheiro. Ele vai passando por partes. Ele tem todo o projeto, mas ele não chega no mestre de obra e diz assim: está aqui o projeto, se vira. Ele vem por fases e ele entrega: aqui está o projeto da base. E aí, depois que o mestre de obra, junto com os construtores, termina a base, ele diz: agora aqui está o projeto da alvenaria, das paredes. E ele, por fase, o engenheiro vem trazendo e vai entregando ao mestre de obras as fases do projeto. Mas na mente do engenheiro, na maquete do engenheiro, já está tudo. Quem está me entendendo? Aquilo que Deus já começou na sua vida já está pronto. Só que Ele vai te entregar por fases. São fases que Ele vai te entregando e dizendo: faça assim, faça desse jeito, comece assim, dê continuidade assim. E quando você ver, a obra estará completa. Então diga comigo: nada começa grande, tudo começa pequeno. Neemias assentou no coração e reconstruir o muro em Jerusalém, e ele vai. Quer ver o que diz o verso de número 11 do capítulo 2? Diz assim, verso 11 e 12: assim eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, e alguns poucos homens, diga comigo, poucos homens, não contei a homem algum que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Olha o que ele disse aqui, quer ver? Nem
havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Neemias não tinha praticamente nada. Neemias não tinha praticamente nada. Ele diz assim: foi eu e poucos homens, não contei a ninguém, e não tinha nenhum animal comigo, salvo o que eu montava. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Neemias, que para começar algo grande, eu não preciso esperar ter mais para iniciar. Eu preciso começar com o que eu. O grande problema é que nós imaginamos algo grande, e é bom quando nós vemos alguém que conseguiu chegar em algum lugar e olhamos para essa pessoa e dizemos: nossa, como eu queria ser igual Beltrano, como eu queria ser igual fulano, como eu queria ter o que ele tem. Mas ele também começou. Você já percebeu que tudo que começa grande se desmonta no meio do caminho? Porque a estrutura não foi criada para o peso que vai ser colocado em cima. Você vai olhar essas pessoas que ganharam na loteria, 95% delas ficaram pobres de novo. Esses homens e mulheres que ganharam reality show, saíram com 1 milhão, 2 milhões no bolso, a maioria deles se tornaram pobres de novo. Sabe por quê? Porque eles não começaram pequeno. O que Neemias está dizendo aqui é: os nossos recursos eram muito poucos, os nossos recursos eram limitados, não tínhamos muito recurso para começar, mas eu tomei uma decisão, me levantei de madrugada e fui vistoriar os muros de Jerusalém. Porque Neemias sabia, se quisesse começar algo grande, algo extraordinário, ele tinha que começar pequeno, ele tinha que iniciar com aquilo que ele tinha, ele não podia ficar esperando ter mais para iniciar. Quantas vezes nós ficamos imaginando que nós vamos começar a pregar igual o Tiago Brunet, nós vamos começar a pregar igual o Silas Malafaia. Quando Deus me levantar, vai me levantar e igual o pastor Luciano subirá. Quando eu chegar lá em cima eu vou dar um show de Bíblia. Irmão, tu vai ter que começar pequeno, vai começar errando, vai começar gaguejando, vai começar pregando 5 minutos, mas é aí que Deus vai entrar na circunstância, porque você vai começar sem esperar ter muito. Às vezes não vivemos coisas grandes, irmãs é linda, porque nós esperamos coisas grandes para começar. E nós precisamos entender que nós não precisamos esperar ter mais para iniciar. Eu já contei isso aqui, eu comecei meu ministério com 18 anos de idade. Treinei 10 anos a mesma mensagem. Quando eu preguei a primeira mensagem, a pastora Dani diz: mas você já começou pregando bem. 10 anos, irmão, ensaiando uma mensagem na frente do espelho. Imagina se não vai estar de cor na cabeça. Eu sabia os pontos e vírgula do texto, Daniel capítulo 6, não esqueça até hoje. Daniel na cova dos leões. 10 anos ensaiando a mensagem. Tudo que começa pequeno. Não adianta você querer começar algo grande se você não iniciar com aquilo que você possui agora. Aprenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Assim eu vim a Jerusalém, eu fiquei ali 3 dias, eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo, não contei a homem algum que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu estava montado. Imagina se Neemias ficasse pensando: eu preciso de pelo menos uns 20 cavalos, eu preciso de alguns animais fortes para puxar tijolo para a lateral dos muros, eu preciso ter pelo menos uns 10 carros de boi para ajudar a puxar pedra. Como é que eu vou fazer? Não tem como iniciar, mas a Bíblia diz que ele tinha um cavalo que ele estava montado e poucos homens com ele, e ele levantou e disse: vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Nada que você vai começar grande, vai ter que começar pequeno. É por isso que a sua visão, a sua mente precisa estar além da circunstância, porque senão você não consegue enxergar o extraordinário de Deus.
Você acha que eu subi no altar a primeira vez imaginando, pregando igual quem? Na minha época era Napoleão Falcão, Fanini. Na minha época é muito recente, irmão, não é muito longe não. Às vezes eu falo da minha época, tem gente que pensa 30 anos ainda. Não dava para me esperar subir como Gilmar Santos no altar, cuspindo fogo, como Marco Feliciano, e a multidão subindo. Não dava para esperar subir daquele jeito no altar. Mas preste atenção, na minha mente era mais ou menos assim que eu imaginava. Quando eu subir lá vai ser sensacional. E quantas vezes pastor Cristiano disse do altar decepcionado, pensando, não foi isso que eu programei para falar não. Meu Deus do céu, na minha mente o trem ia explodir. Olha quantas coisas que eu esqueci lá em cima. Porque nós projetamos algo grande, mas não entendemos que precisamos iniciar pequeno. Quando nós temos a ideia de que precisamos iniciar, que não podemos ficar esperando ter mais para começar, para iniciar. Quando nós viemos para cá, para essa estrutura e esse tamanho de salão, eu falei, meu Deus, nós não temos som, porque nosso espaço lá embaixo era metade desse aqui, então o som dava certo. Quando eu vim aqui nesse salão, eu falei, meu Deus, e o som? A minha esposa já perguntou, e o som aí, como é que não... Vamos começar. Se nós esperarmos ter mais para iniciar, nós não vamos iniciar. Comprei fiado, 2 latas de tinta, uma branca e uma preta. Depois tive mais coragem, comprei mais uma lata de tinta fiado para pintar o piso. Aí depois, quando o pessoal veio aqui na inauguração, disse, nossa, que lindo, pastor. Disse, talvez se você tivesse vindo aqui há 20 dias atrás, você não me diria isso. Porque se nós olharmos para a circunstância atual, a pastora Cleonice, nós nunca iremos iniciar nada. Para de olhar com a visão do agora. Para de olhar com a visão do hoje. Pare de olhar com a visão do que está diante de você e comece a olhar para aquilo que está além, para aquilo que está adiante. Começa a dizer, vai dar certo, nós vamos chegar lá. Eu vou começar pequeno, mas eu vou chegar onde Deus quer. E daqui um dia nós vamos ter poltrona, daqui um dia nós vamos ter piso, daqui um dia nós vamos ter forro. Por quê, pastor? Porque eu estou entendendo que nós precisamos iniciar pequeno. E quando nós entendemos que iniciar pequeno é o primeiro passo para a grandeza, nós chegamos aonde Deus tem estabelecido para a nossa vida. Esses dias um pastor me perguntou, pastor, quanto que o senhor gastou nessa estrutura de som? Ele viu tudo instaladinho aqui, montado, e disse, pastor, isso aqui é tudo artesanal. Eu fui apressar o suporte, custava R$200 cada um, vezes 4, 800, eu não tinha 800. Eu fui na loja e comprei uma barra de ferro por R$45. Serrei, furei, coloquei na cabeça, como que eu podia fazer? Aí disse, não pastor, mas parece que foi comprado. Parece, mas não foi. Pastor, umas caixas ativas dessa é cara? Eu disse, não sei, porque eu não comprei, eu fiz. Comprei na internet 2 kits de amplificação, serrei a caixa e amplifiquei elas. Porque se eu não tiver a ideia de que para chegar no grande eu preciso começar pequeno, eu preciso iniciar, eu preciso fazer alguma coisa, nós nunca iremos chegar no extraordinário de Deus. Às vezes as nossas limitações estão justamente relacionadas à forma que nós vemos, à mentalidade que nós carregamos a respeito das coisas. Você acha que eu não tenho vontade de ter ar-condicionado aqui? De estar tudo geladinho e a gente está aqui numa boa. Mas se eu não começar com o ventilador, eu não chego no ar-condicionado. Quando nós começamos a fazer transmissão online, pastor Cristiano, há 4 anos, quase 5 anos atrás, era uma webcamzinha pequena assim, meu Deus do céu, que imagem ruim. Que imagem ruim, pastora Cleonice. Terminava com 50 visualizações. 50 pessoas nos viu.
Você não está entendendo, irmãos. Você tem que ter a ideia de que você precisa, onde você precisa chegar, para que você possa iniciar de onde você está. Tem muita gente ficando para trás naquilo que tange ao extraordinário de Deus, porque Deus já estabeleceu. Diga comigo, Deus já estabeleceu. Quem vê a maquete de uma construção, quando vê o começo dela, fala: isso aqui vai ser aquilo ali? Será? Você já viu a maquete de uma construção? Passe em frente àquele shopping lá, irmão, está inacabado ainda. Quem já viu a maquete do final dele? Dá vontade de postar no Facebook e mostrar para todo mundo. Mas quando você passa lá em frente, fala: isso aqui? Será que vai virar aquilo mesmo? Esse chãozão brabo aqui ainda, será que vai virar toda aquela estrutura com palmeiras, com corredores e calçadas? Mas sabe por quê? Porque o engenheiro conseguiu ver além. Ei, Deus já viu onde você pode chegar. Deus já viu o que você pode ser. Deus já viu onde você pode estar. Agora você precisa entender que é necessário iniciar de onde você agora. Porque quando você inicia de onde você está agora, Deus vai dizendo: eu vou dando o projeto parte por parte, fica tranquilo, o projeto da base já está na sua mão, você começou, daqui a pouco fica tranquilo, quando a base estiver pronta eu te entrego o projeto das paredes, daqui a pouco quando as paredes estiver levantadas eu te entrego o projeto do telhado, fica tranquilo que daqui a pouco quando o telhado estiver pronto eu te entrego o projeto do piso e do acabamento, e de repente você vai vendo a obra sendo concluída. Por quê? Porque teve alguém que iniciou, teve alguém que furou o buraco dos alicerces, teve alguém que cavou os buracos para colocar as sapatas. É isso que nós precisamos entender. Na perspectiva de Deus, já está tudo pronto. Deus já está com a maquete pronta, montada. Deus já te viu, Deus sabe aonde você vai chegar, mas Ele está dizendo: começa daí, começa daí, começa agora, começa daí. Eu tinha outra mensagem preparada, mas Deus mandou pregar isso. Alguém que está ouvindo precisa entender que é necessário começar. Tudo que Deus quer é que nós usemos o pouco que temos para começar algo grande na nossa geração. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Quem está me entendendo? Olha o que diz no capítulo 4, o verso de número 2. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Esse aqui é um homem chamado Sambalate, que começou a criticar o começo da construção dos muros. A Bíblia diz que começou-se a construção, e quando começou a construção dos muros, levantou um crítico. Todo pequeno começo tem crítica. Se você fica esperando ser ovacionado, ser aplaudido pelo pequeno começo, você não vai adiante. Os caras estão no meio do entulho, limpando o entulho para começar a colocar as primeiras pedras do alicerce. Olha o que o cara diz: e ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e diz: o que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão, sacrificarão, acabarão eles em um dia, reavivarão as pedras dos montes do entulho que estão queimadas. Ora, Tobias o Amonita estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Olha o verso 6: assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Querido, o segredo é colocar a nossa mente no projeto. É começar a usar o pouco que nós temos agora e colocar a mente no projeto. Deus já estabeleceu um projeto, e ainda que esse projeto não seja tudo aquilo que nós imaginamos, porque Deus faz muito melhor e muito mais aperfeiçoado,
nós temos que começar a imaginá-lo. Nós temos que começá-lo a pensar. A Bíblia diz que a mente do povo estava na onde? Você sabe por que nós desfalecemos nos inícios, nos começos? Porque paramos para ouvir os críticos. Ei, crítico sempre vai ter. Mansandra, sempre vai ter alguém para dizer, não vai dar certo. Isso aí, mais uma igrejinha que abriu. O negócio que a irmã Sandra começou, isso aí não vai estar com nada não. A Juliana começou um negócio aí, isso aí não vai ir. Pastor Cristiano está lá naquela igrejinha agora. Olha para mim, para você entender em nome de Jesus. Se a gente tirar a mente da crítica e colocar a mente no trabalho, olha o que aconteceu, porque a mente do povo estava no trabalho. Quando eles se deram conta, a muralha já estava no meio. Com quantos dias? 18 dias. 18 dias e o muro já havia sido construído até a metade. Nós precisamos entender que tudo que Deus vai fazer é grande, mas inicia pequeno. E tudo que se inicia precisa ser entendido. Haverá críticas, haverá resistências, haverá oposições, mas a forma como nós colocamos a mente naquilo que Deus estabeleceu para nós, vai determinar os nossos resultados. Quando nós colocamos a mente naquilo que Deus estabeleceu, na grandeza que Deus já colocou à nossa disposição, na maquete de Deus, nós começamos a viver de forma exponencial. O que é exponencial, pastor? Exponencial é tudo que cresce, é tudo que começa pequeno e vai se tornando grande. Isso significa exponencial. Eu cito com frequência aqui e às vezes alguém não sabe o que é. Tudo que é exponencial é algo que vai crescendo, algo que vai sendo gradativo, e você vai olhando e vai dizendo, está mudando, está transformando, Deus está fazendo, e alguém vai ter que olhar para você e vai ter que dizer, Deus fez acontecer na vida dela, Deus fez acontecer na vida dele. Quando começou eu não acreditava, mas olha lá o que Deus está fazendo. Diga comigo, vai ter oposição, porque tudo que nós iniciamos tem oposição. Tudo que nós começamos tem resistência. Tudo que nós damos início tem aqueles que não acreditam. Mas se você quer viver algo grande, preste atenção em uma coisa: comece a fazer com que pouco que você tem. Sabe como nós iniciamos há 11 anos atrás o trabalho em Feliz Natal? Eu cheguei na igreja e rapelaram tudo que tinha na igreja. Sei que você conhece esse termo. Arrancaram tudo, deixaram os bancos e uma caixinha amplificada com um alto-falante furado ainda. Eu descobri como é que fazia para consertar e consertei o alto-falante. Um microfone que se balançasse muito ele soltava essa cópula. O pessoal que saiu de lá levou bateria, levou cadeira do altar, levou som, levou tudo. Glória a Deus, amém. Vamos começar. E eu coloquei no meu coração que eu queria fazer som de rua. Fiquei observando em 3 meses, não vi ninguém fazendo, nenhuma igreja. Falei, vamos fazer diferente. Só que eu não tinha condições de fazer um som de rua, porque para montar um som no carro não ficava barato, não tinha condições de pagar alguém para fazer. O que eu fiz? Consegui transformar a caixa amplificada em 12 volts, consegui um transformador, adaptei na caixa. A porta-mala do meu Gol, pastor Cristiano, nem segurava os bracinhos de trás, o amortecedor nem segurava aberta mais. Então eu colocava um cabo de vassoura, a caixinha amplificada. Meu filho tinha 1 ano e pouquinho, ele ficava dormindo dentro do carro, saía eu e a pastora Daiane. Nós imprimimos um tamanhozinho de papel assim, na impressora: venha participar conosco do culto hoje, às 19h30, na igreja Assembleia. Nós parávamos o carro na esquina, e o locutor era eu. Você não pode perder, logo mais às 19h30. E nós ia de porta em porta. Pastor Cristiano, levamos cada portada na cara. Sabe de quem? Dos crentes. Os crentes batiam a porta na nossa cara. Já sou crente.
Glória a Deus, irmão, aleluia. E nós ia de casa em casa entregando panfletinho, o carro lá na esquina, venha participar com a gente hoje. Porque se eu fosse esperar ter um carro de som, fosse esperar ter recurso financeiro para pagar um carro de som, 3 anos depois é que nós íamos começar. Tudo que vai ser grande precisa começar pequeno. Você acha que não teve resistência, não teve críticas, não teve oposições? Existiu. O que o senhor fazia, pastor? Na outra semana não fazia mais? Não, voltava de novo. Iniciávamos o culto, a pastora Clamiceu, a pastora Dana e o Anderson Lucas. Eu falava, meu Deus, passamos o dia todinho evangelizando hoje, fazendo anúncio de carro de som. Será que não vai dar certo? Será que não vem ninguém visitar a gente? E no outro culto, pastor, de novo, eu saía com um carrinho de som e um monte de papelzinho impresso. Venha participar do grandioso culto. Você precisa pensar naquilo que Deus está fazendo e não naquilo que está sendo feito por você. Então eu entendia que cada vez que eu saía, uma semente estava sendo plantada. Teve gente que apareceu lá um ano depois e disse assim, já tem 1 ano que eu ouço o anúncio de vocês, e falava, um dia eu vou nessa igreja. A gente precisa compreender que tudo que Deus vai fazer grande precisa começar pequeno. E se você tiver medo das oposições, se você tiver medo das críticas, se você tiver medo daquilo que vão falar a seu respeito, nada daquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Se empodere daquilo que Deus colocou à sua disposição. No coração de Deus, na mente de Deus, já tinha uma maquete pronta, já tinha um projeto pronto, a DEFEM já era instituída, mas na minha mentalidade ainda não. Então como é que eu comecei a ver? Na mentalidade de Deus, é grande, é grande, é grande, o que Deus vai fazer é grande, o que Deus vai fazer é extraordinário. Então começamos a fazer. Temos medo das coisas grandes, porque sabemos que elas têm que iniciar pequenas. Quando Neemias começa, a Bíblia Sagrada diz que os opositores já se levantaram, os opositores já se posicionaram, os opositores já se colocaram contra, dizendo, não vai dar certo. Olha o que um chega a dizer, se uma raposa subir em cima desse muro, ele cai. Pensa se isso não é desestimulador. Pense se isso não é, de alguma forma, desmotivador para quem está fazendo. Comecei um programa na rádio e diz, agora vai dar certo. Um pastor ligou para um membro dele e disse, eu estava ouvindo o programa e você pediu um hino lá. Não é para ouvir esse programa mais. Esse cara é o anticristo. Poderoso, né? O anticristo é um cara poderoso, irmãos. O cara me chamou de anticristo. Outro dia parou na porta de moto, eu, a pastora Daniel Lucas, dirigindo o culto. Aí foi embora, depois falou o pastor dele, passei lá na igreja e falou, irmão, cuidado, nem pare lá, porque Deus não está naquele lugar. E já estamos indo para 12 anos de ministério. Sabe por quê? Porque um dia nós entendemos que tínhamos que nos levantar e ignorar as críticas, os opositores, para chegar aonde Deus queria. Estou contando esse testemunho para você entender que eu não subo aqui nessa tribuna para pregar o que nós não vivemos. Talvez seja fácil para você, para mim, dizer para você que tem que ignorar os críticos, se eu nunca tive que fazer isso. Mas nós só estamos onde estamos hoje, só chegamos onde chegamos hoje, porque um dia nós iniciamos pequeno. Hoje, se você for na nossa igreja lá em Feliz Natal, nós temos uma estrutura. Tem gente que chega, nossa pastor, que igrejona abençoada, né? Que bom, sim, glória a Deus. Mas preste atenção, nós tivemos que começar pequeno. Se nós não entendermos que precisamos aprender a começar com o pouco que temos hoje, se nós não aprendermos que precisamos nos colocar em oposição aos críticos e colocar o nosso coração no trabalho,
colocar o nosso coração no trabalho. Quando eu venho ajeitar um som aqui, eu não ajeito um som para 15 pessoas, 20 pessoas, eu ajeito um som para 200. Quando eu venho limpar a igreja, eu não fico aqui limpando dizendo, limpar mais ou menos, né? Vem uns 10 hoje à noite. Não, eu limpo para 300. Não sabe você, irmão, mas de vez em quando passa uns aí. Vem na porta, devagarinho. Só para ver o que está acontecendo aqui dentro. Sim. Até pastores de outra igreja já aconteceu. Para levar notícia. Mas sabe por quê? Porque de alguma forma nós estamos como Neemias, envolvidos em uma grande obra. Se você está envolvido em algo que Deus já apostou, não desista. Se você está envolvido em algo grandioso que já foi estabelecido no céu, não volte para trás, não recue. As oposições, as críticas vão existir, mas você precisa entender que aquilo que Deus montou no céu não vai ser desmontado na terra. Quem está me entendendo? Meu Deus, lá vou eu, capítulo 5. E houve um grande clamor do povo, verso 1, e das suas esposas contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dissesse, nós, os nossos filhos e as nossas filhas são muitos, por isso nós apanhamos milho para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns dos que diziam, nós empenhamos as nossas terras, vinhedos, casas, para que possamos comprar milho por causa da fome. Havia também quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até o tributo do rei sobre as nossas terras e vinhedos. Já vou te explicar agorinha. Contudo agora a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão, tão pouco estão a nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. Neemias agora no verso 6, e eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e essas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres, os governantes, e disse-lhes, vós exigis usura de cada um do seu irmão, e eu convoquei uma grande assembleia contra eles e lhes disse, nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos, e vós vendereis os vossos irmãos, ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Um dos grandes desafios que nós temos para iniciar algo grande é que nós ficamos tão focados no pouco que temos, que acabamos retendo o pouco que temos. Eu vou falar. Um pregador um dia disse para mim, pastor, eu sou um cara que eu guardo munição. Eu disse, como assim? Não entendi não, irmão, você é atirador de elite? Não, tem mensagem que eu só prego só quando a igreja está cheia. Se tiver cheia, aí eu tenho umas mensagens especiais para pregar para aquele grupo. Quando tem pouquinha pessoa, aí eu prego umas que não, aquela só para preencher o tempo. Eu disse mesmo, eu disse, hoje eu sou diferente. Tem mensagem que eu prego que era para 2.000 pessoas e eu prego para 5, sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu não posso reter nada por causa do pouco que estamos iniciando. Às vezes nós retemos o que Deus tem para nós, e às vezes num culto como esse, Deus tem uma palavra específica para a irmã Ezelinda. Aí eu olho para a igreja e diz assim, não, está pouca gente, hoje eu vou pregar outra coisa, hoje eu vou falar outro negócio. Aí Deus tem uma palavra para Juliana, eu disse, não, eu vou só dar uma enganadinha aqui, porque tem pouca gente hoje. Olha para mim para você entender.
Tem mensagem que eu já preguei para a pastora Daiane, que depois de terminar, só eu, ela e o Lucas, e dizer: nossa, essa mensagem era para um congresso, não, era para nós. Eu não posso reter aquilo que Deus coloca à minha disposição, só por causa dos inícios que são pequenos. Eu não posso segurar aquilo que Deus tem para só porque o início é pouco. O problema dos irmãos aqui de Jerusalém é que eles estão tendo que uma parte constrói, porque tiveram que parar totalmente, pastor Cristiano, de trabalhar. E esses que estão construindo o muro estão sendo sustentados pelos outros irmãos. Então uma turma fica para sustentar e a outra para construir. E agora os caras começaram a reclamar: estamos usando tudo que é nosso para abençoar os irmãos que estão construindo lá, e os nossos filhos, as nossas filhas, daqui a pouco não tem nada. Síndrome do irmão mais velho, já viu falar nisso? Um dia eu vou pregar aqui. A síndrome do irmão mais velho. Nós estamos gastando tudo que tem para manter eles, e no que será proveitoso para nós? Neemias faz uma assembleia, uma reunião, e diz assim: somos todos nós que estamos sendo abençoados com a construção deste muro. Aquilo que está sendo feito está beneficiando a todos. Então, quando eu entendo que eu sou abençoado, que a pastora Daiane é abençoada com aquilo que eu posso oferecer, ainda que o início seja pequeno, nós temos que aprender a colocar o nosso melhor em tudo que começamos. Nós temos que aprender a empenhar tudo que temos naquilo que iniciamos. Porque se nós não apostarmos naquilo que estamos iniciando, Deus não vai passar a segunda fase do projeto para nós. A terceira fase não vai chegar, a fase do acabamento não chega. É por isso que nós precisamos nos empenhar e colocar toda a nossa força naquilo que é pequeno. Porque alguém pode estar esperando a grandeza para dizer: deixa eu fazer parte desse negócio aí. Eu falo isso para a pastora Daiane há 11 anos. A honra é para quem caiu comigo e se levantou. É para quem, quando ninguém acreditava, acreditou. Porque tem muitos que vai chegar depois que o muro está pronto e dizer: nossa, que murão lindo, né? Depois daquilo que Deus vai concluir na sua vida, tem muita gente que vai se aproximar de você. Não esqueça de quem esteve com você no início. Não esteja quem começou contigo. Não esqueça quem é que deu o pontapé inicial com você. Não esqueça quem acreditou quando ninguém acreditava. Não esqueça quem colocou a mão no arado quando ninguém mais quis. Eu entendo nessa noite que Deus está dizendo para mim e para você, para não desprezarmos os pequenos inícios, porque Deus tem algo grandioso sendo estabelecido. Deus tem algo sobrenatural sendo estabelecido. O capítulo 6 diz que em 52 dias terminaram a construção do muro. Olha que lindo isso aqui agora. E quando terminaram, pastor Cristiano, aí o povo começa a comentar entre um e outro, dizendo: foi Deus que fez essa obra, foi Deus que fez essa obra. E eles dizem, todo o povo estava assustado, dizendo: foi Deus que fez esta obra. Na caminhada vão tentar te desmotivar, vão tentar desanimar você com as críticas. Mas aprenda uma coisa: não se deixe abater por isso. Não se deixe abater por isso. Aprenda que aquilo que Deus está fazendo na sua vida é grande, é extraordinário. Seja em qual área for, se é na sua área profissional, se é na sua área... Porque tem gente, irmão, que está predisposto a nos criticar em tudo que nós começamos. Ah, você começou um negócio, mas será que isso aí vai dar certo? Não, em nome de Jesus Cristo, ignore as críticas, continue fazendo. Eu já conheci muita gente que desistiu, muita gente que parou só por causa das críticas. Aí você começa o seu ministério e diz: não, mas tem gente que não. Quem já ouviu o testemunho do pastor Genivaldo Bento? Pastor Genivaldo Bento é iletrado.
Pastor Genivaldo Bento não tem estudo algum, criado no canavial. Um dia Deus levantou um profeta e diz: Bento, eu te levarei pelas nações. E o Bento saiu para casa todo empolgado. Ele esteve em Sinop aqui o ano retrasado. Foi passado, o ano passado. Prega demais, é um dos maiores pregadores do Brasil hoje. Uma simplicidade, uma humildade, mas tem uma unção carrega uma unção extraordinária. 2 dias depois, um grupo de presbíteros fazem uma comissão e vão na casa dele. Bento, nós viemos te visitar. E a nossa visita hoje aqui é para falar contigo sobre aquela profecia lá. Bento, não vá acreditando em tudo não. A irmã se emocionou demais na hora da profecia e falou que vai te levar nas nações. É impossível. Primeiro, você não tem estudo algum. Segundo, você é negro. Terceiro, Bento, você congrega numa igrejinha de madeira aqui no meio do canavial. Isso é impossível acontecer. E nós viemos aqui para que você entenda que nós estamos junto contigo, estamos do seu lado. O que nós estamos falando é para que você não fique desmotivado, a sua fé não desmotive quando a promessa não se cumprir. E o Bento ficou preocupado, e no outro dia o Bento vai para a igreja e começa a orar e dizer: Deus, eu acreditei na promessa, mas o que os presbíteros falou é verdade. É praticamente impossível mesmo se eu pegar um homem como eu e levar para as nações. Homem sem estudo, homem de cor escura, morando e congregando numa igrejinha do canavial. Como é que isso vai acontecer? E quando dá por volta de umas 3 horas da tarde, o Bento ainda está na igreja orando. Chega um rapaz correndo na igreja e diz: Bento, tua filha acabou de dar entrada no hospital, corre, porque ela está morrendo. Ela começou a dar uma parada cardíaca. Ele corre para o hospital, e quando ele chega na porta do hospital, o médico já vem de encontro com ele dizendo: infelizmente, não conseguimos fazer nada pela sua filha. Ela morreu, Bento. Nós tentamos tudo que nós podíamos fazer. Pastor Genivaldo Bento saiu desesperado, catou a menina no colo, não deixou a menina no hospital e saiu correndo pela cidade. E quando ele está correndo pela avenida com a menina no colo, o Espírito Santo diz para ele: volte para o mesmo lugar que você estava. E ele desesperado: Deus, por quê? Deus, volte para o mesmo lugar que você estava. Eu vou falar com você hoje. Você deu ouvido às críticas, aos opositores, esqueceu que foi eu que fiz a promessa. Ele voltou com a menina para dentro do templo da igreja, colocou a menina no altar, no pequeno altar que tinha, e começou a andar na igreja desesperado. Deus, o Senhor fez uma promessa, agora do nada minha filha morre, o Senhor tira minha filha, porque isso aconteceu. E de repente a menina se levanta, diz: pai. Bento olha para trás assustado, a menina havia se levantado e dito: pai, Deus falou comigo, Ele vai cumprir a promessa. A gente tem que parar de olhar para as críticas e achar que Deus não vai fazer. A gente tem que parar de ouvir os opositores e achar que Deus não vai realizar mais. Se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Lá em Deuteronômio ele diz: Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer.